E seguimos aqui no Sinal Aberto falando de economia. Agora o nosso destaque é o 13º salário. Uma informação tão aguardada por muitos que recebem o 13º salário. É isso mesmo. Hoje é 30 de novembro, dia dos trabalhadores que têm registro em carteira receberem o benefício, que deve injetar na economia mais de 230 bilhões de reais. Sobre este assunto, nós estamos em contato a partir de agora com o especialista em economia, professor Luiz Carlos Zongarato. Seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Sagres. É um prazer voltar para a gente falar sobre economia aqui. E que bacana, professor, recebê-lo aqui no Sinal Aberto. Antes de falarmos sobre as consequências, tem muita gente, professor, que tem dúvida na composição desse 13º salário. A gente ouve falar, não é, que é aquela composição, 1/12. Tem gente que fala, não é nada de graça, é por conta do 31º dia, em alguns meses. Como é que é, professor, essa composição do 13º salário? Bom, o 13º salário, ele é composto por, de fato, né, 1/12 daquilo que você trabalhou durante esse contrato, né? Por exemplo, se você está trabalhando há menos de 12 meses, automaticamente você recebe parcialmente, não é um salário completo, né? Muitas vezes a gente é tentado a pensar, né? Eu estou trabalhando e vai chegar meu 13º, que é um salário extra. Não, ele é um salário que ele é 1/12 proporcional ao período que você trabalhou. Tá bacana. Professor, e a gente pensando agora nas consequências, para um período que ainda é de muita dificuldade na economia, qual a sua sugestão a respeito da utilização desse recurso por parte do trabalhador, aquele que vai receber o 13º salário? Samuel, não tem uma receita, né? Vamos colocar assim, uma receita de bolo. Vai depender muito da situação atual daquela pessoa. Mas o que a gente diz? Se você está endividado, se você tem dívidas, dê preferência ao pagamento de dívidas do que assumir novas dívidas. Porque a gente tem uma questão do comportamento, né? A gente recebe dinheiro, a gente quer gastar. E a gente esquece o que a gente já gastou ali no passado, né? Então tem muito dessa questão da gente ter a memória curta na hora de consumir. Então é pensar, se eu estou endividado, preciso quitar as minhas dívidas ou me preparar para dívidas futuras. Porque o 13º está caindo agora, parte eu posso utilizar para minha ceia de Natal, pagar uma dívida que eu tenho aqui agora, fazer uma outra compra. Mas é interessante pensar também lá em janeiro. Em janeiro a gente tem gastos que são exclusivamente em janeiro, né? Matrícula das escolas, a gente tem o gasto com IPTU, enfim, a gente tem outros compromissos que já são assumidos, né? Sem ter um acréscimo de renda. Então, não é interessante nunca a gente gastar todo o 13º sem ter nenhuma reserva. Kleber Ferreira, estamos aqui falando sobre o 13º salário com o professor Luiz Carlos Zongarato. Fique à vontade, Kleber. Beleza, Samuel, muito obrigado. Uma boa tarde para o professor. Deixa eu mandar um beijo para Samiri, lá em Montalvânia, 1.200 quilômetros de Goiânia, lá em Minas Gerais. Está nos assistindo pelo YouTube. Um beijo para a Samira, um beijo para minha Manu, para a Manuela Moreira. Um beijo para toda a família aí. Professor, normalmente quando a gente pega o 13º, o comércio está com o olho desse tamanho em cima dele, né? O que tem de indução ao gasto, o que tem de estímulo ao gasto, verdadeiras assim, peças sedutoras. Como fazer para se proteger dessa situação, hein? Um abraço. Olá, Cleber, tudo bom? Realmente é uma questão aí bem complicada para a gente administrar. A gente percebeu muito, né, durante a Black Friday agora, que o consumidor ele ficou mais criterioso e planejou mais as suas compras. Deixou de fazer aquela compra por impulso, que é lógico, né? Nessa crise que a gente está vivendo, né? Enfim, ninguém tem dinheiro sobrando para gastar ali por impulso. Então é interessante que a gente pense 2 vezes antes de gastar, né? Principalmente pensar assim, será que eu devo fazer essa compra mesmo? Será que eu poderia
aguardar um dia a mais para comprar, né? Pensa, né? Conta até 10, até 20, 30, até passar aquele impulso. E aí, a partir daí, a gente vê se realmente é relevante para a família, para a gente, né? Para o nosso gasto, aquele consumo, porque realmente, Kleber, é tentador. É um fato. Uma outra coisa, professor, digamos que a gente resista bem. Qual é a melhor aplicação para o 13º enquanto ele vai ficar parado, nesse momento? Nesse momento, né, como a gente já tem ali uma perspectiva de gastar o 13º provavelmente entre janeiro e fevereiro, né? Enfim, seria interessante a gente ter algo que corrigisse a inflação, então não é interessante nesse momento, né, a gente colocar numa aplicação que trave o dinheiro por 3, 4, 5, 6 meses. Eventualmente a gente pode colocar num CDB de liquidação diária, que talvez fosse a melhor opção para quem quer corrigir o dinheiro conforme a inflação, né? E também ter aquela possibilidade, se eu tiver um gasto extraordinário, de conseguir resgatar esse dinheiro e fazer o pagamento. E aí a gente orienta para quem vai receber. Guarde o seu dinheiro, faça essa aplicação. O CDB é uma aplicação muito simples de fazer, certificado de depósito bancário. Você corrige o dinheiro, ele não vai perder o valor enquanto você espera a necessidade para gastá-lo. Samuel, o professor já me esclareceu as dúvidas, viu? Bom, professor, eu queria aproveitar aqui só para um ponto adicional. Professor, pensando na macroeconomia neste período, de que forma que a injeção, eu disse aqui na abertura, 230 bilhões de reais, de que forma que a injeção deste recurso pode colaborar para uma melhora no ambiente, de uma forma geral, econômico, principalmente aqui no nosso país? Samuel, no final de ano, né, geralmente a gente tem aquele aquecimento da economia. Isso decorre muito, né, dessa questão do 13º. O 13º, como ele é encarado muitas vezes como se fosse um salário extra. Então, as pessoas estão mais propensas a gastar ou a pagar a conta. Esse dinheiro, ele retorna para a economia, como a gente fala, que tem um efeito multiplicador, ou seja, eu compro no comércio, o comércio compra outra coisa, que por sua vez paga o funcionário, então tem aquele efeito, né, que são além desse valor que você falou. Muitas vezes a gente consegue um efeito 3, 4, 5 vezes maior do que o impacto, né? Vamos colocar assim, do valor aí dos 200 bilhões, né? Ele é muito maior do que esse valor. Então, essa quantidade de transações, ela é muito positiva e faz movimentar e melhorar, nem que seja momentaneamente, o ambiente econômico, que dá aquele gásinho final para o crescimento do PIB. Então, o 13º, ele tem um impacto importante. Por isso, também, que é tão fundamental, né, que na nossa economia ela gere empregos formais, porque a gente tem uma série de benefícios, tanto para o mercado quanto para o trabalhador. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde. Até uma próxima oportunidade com a gente, com o Kleber, comigo aqui no Sinal Aberto, segunda edição. Até uma próxima. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Professor Luiz Carlos Zongarato, especialista em economia, conosco aqui na segunda edição do Sinal Aberto.